Bom, hoje eu quero ver com vocês, vamos ver se dá para ver dois temas aqui, mas eu quero começar vendo com vocês, porque na última aula nós falamos muito sobre o Espírito Santo. E eu falei para você que nós temos que buscar o entendimento. O entendimento é algo que o Espírito Santo nos ajuda. Nós vimos isso quando nós falamos sobre entendimento espiritual. É o Espírito Santo que nos ajuda a nós buscarmos mais e mais e mais e mais e mais e mais de Deus. Gente, isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. Nós buscarmos mais e mais e nós querermos mais e mais. E quem nos ajuda nessa busca é o Espírito Santo. Jeremias capítulo 9, verso 24 vai dizer o seguinte: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me entender. Olha só como é que Deus é maravilhoso, em me entender. Como é que a fé ela não é cega. Você começa pela obediência, mas o que se gloriar, deve se gloriar nisso, em me entender, em me conhecer que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que tem o controle da tua vida. Eu sou aquele que está no topo do reino. Eu sou o Senhor, eu dirijo, eu protejo, eu governo, eu seguro, eu libero. Que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Ou seja, Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o conheça num relacionamento entre filhos e pais. É isso que nós estamos falando aqui nessa unidade. Que Deus quer que você o conheça como filho amado que você é. Deus quer que você entenda que Deus é teu pai e que Ele não está jogando contra você. Que você tem o privilégio de fazer parte do reino de Deus. Você tem o privilégio de ser usado no reino de Deus. Que você tem o privilégio de ouvir a voz do Espírito Santo dentro de você. Mas Deus vai se revelar para aqueles que o buscam. Deus vai se revelar para aqueles que o buscam. E eu ainda insiro alguma coisa para dizer que aqueles que o buscam de acordo com o seu padrão. O livro de Levítico está aí justamente para mostrar para você que Deus não se relaciona com qualquer tipo de pessoa. Deus se relaciona com pessoas que estão mantendo o mesmo nível. Isaías capítulo 55 vai dizer que o nível de Deus é mais elevado. O plano de Deus é mais alto, o propósito de Deus é mais alto. E nós fomos chamados para andar e para viver e para reinar e governar em regiões celestiais. Em regiões elevadas. Céu, Uranos, significa uma região elevada. Nós fomos chamados para vivermos de forma elevada. Jeremias 33:3, clama a mim. Vamos lá, clama a mim, e eu te responderei. Eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. A gente não sabe de tudo. Até mesmo a revelação da palavra que foi dada hoje, foi dada em parte. Paulo fala isso, a gente vê em parte. Não acha que a revelação que você tem é a última do momento e você vai morrer com aquilo ali. Deus vai adicionando aos poucos, naquilo que Ele vai te dando. Ele te dá, você usa. Ele te dá, você usa. Ele te dá mais, você usa mais. Se você para de usar, Ele para de te dar, porque o propósito é toda boa obra. O propósito da semente na tua mão é para que a semente seja plantada, para toda boa obra, para toda generosidade. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Colossenses capítulo 1, verso 26 a 27, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer. Deus quer que você conheça, Deus quer que você entenda, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. É Cristo em vós, a esperança da glória. Esse mistério é algo que uma pessoa não pode entender, exceto por revelação divina. Deus quer que você entenda a palavra, mas você precisa buscar, você precisa clamar, você precisa se chegar.
A razão pelo qual Deus quer que o busquemos é porque através do nosso relacionamento com Ele, nós podemos receber revelação e sabedoria através do seu Espírito para todas as situações das nossas vidas. Nós precisamos depender do Espírito Santo, porque a solução vem dEle. A solução vem dEle. Colossenses capítulo 2, verso 2 vai dizer: para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor, e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Que é Cristo. Cristo é o mistério que foi revelado aos filhos, aos seus santos, aqueles que foram separados. Ora, se você foi separado para Deus, você vai começar a andar no nível que Deus espera que você ande. E o que Deus faz? Ele te ajuda com toda a ferramenta que você precisa para andar com Ele. Esse é o nosso relacionamento com Deus. O motivo da busca é relacionamento. O benefício do relacionamento é conhecimento. A prática do conhecimento gera revelação pelo Espírito Santo. O fruto da revelação é vitória. Nossa, isso aí é demais. O motivo da busca é relacionamento. O benefício do relacionamento é conhecimento. A prática do conhecimento gera revelação pelo Espírito Santo. E o fruto da revelação é vitória. Maravilhoso. O que Deus espera desse relacionamento é com que você ande no mesmo padrão que Ele anda. E no padrão onde Ele anda, até mesmo os inimigos não, como é que eu posso dizer? Não o atrapalham. Na dimensão onde Deus está, Ele não tem inimigos. Ele diz que Ele faz dos seus inimigos, inimigos dele. Mas Ele não tem inimigo. No fato de que não existe ninguém que seja capaz de derrotar a Deus. Nós temos que andar com o espírito imbatível da fé. Você tem que andar também em sabedoria. Estava falando outro dia para o grupo de louvor, dizendo que em Gênesis capítulo 6, se você entende Gênesis capítulo 4, verso 26, dizendo que houve uma separação entre aqueles que serviam a Deus e aqueles que não serviam a Deus, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Em Gênesis capítulo 6, diz que os filhos de Deus se descuidaram. Os filhos de Deus se descuidaram ao ponto de se juntarem com as coisas do mundo, com as filhas dos homens, porque elas eram formosas. O diabo, é claro, porque nós estamos ainda, presta atenção, nós estamos ainda nessa dimensão onde nós podemos ser atacados pelo inferno, e nós somos continuamente atacados pelo inferno. Mas a nossa certeza, essa é a nossa fé, a nossa certeza é que Cristo já venceu o mundo. Eu não tenho que ficar tentando vencer o mundo. Cristo já venceu o mundo. É por isso que as pessoas vão tanto contra a palavra da fé. Ah não, os super crentes. Não somos super crentes, mas nós sabemos que Cristo já venceu o mundo. Tudo que eu preciso fazer ainda nessa dimensão, enquanto o último inimigo não for colocado por estrados dos pés do nosso Senhor, através da igreja vitoriosa, tudo que eu tenho que fazer é resistir. Nós falamos na última aula que nós somos a força contrária. E nós vamos fazer valer a vitória de Cristo no Calvário. Nós vamos mostrar para o mundo a vitória de Cristo no Calvário. Nós somos a revelação, a igreja é a revelação da vitória de Cristo nessa terra. Nós somos. Por isso a Bíblia fala da fé inabalável. Para nós sermos inabaláveis em Cristo. Nós não somos automaticamente inabaláveis. Quando nós falamos de fé imbatível, nós estamos falando que nós não somos imbatíveis. A Bíblia diz que você tem que guardar o teu coração. A Bíblia diz que você tem que guardar aquilo que você vê. Você não pode ficar vendo qualquer coisa, falando qualquer coisa, ouvindo qualquer coisa.
porque o pecado ainda tenazmente nos assedia. Mas a Bíblia diz que a vitória de Cristo é fato consumado. E se você está sendo guiado em triunfo, conduzido em triunfo, você tem que permanecer até o fim e manter firme a tua confissão e a prática da tua fé. A nossa vida de adoração hoje com Deus, se nós não cuidarmos, amanhã não vai ser a mesma. Deus é um Deus de progressão. Deus quer que você progrida no seu relacionamento com Ele. Deus quer que você o conheça mais, se abra mais para Ele, viva mais para Ele. Mas se você começar a olhar para as coisas do mundo, olhar para a formosura que o mundo, se esconde, as coisas que Ele vai te apresentando, a sedução do mundo, você acaba se vendendo, você acaba vendendo o teu ministério, a tua unção, o teu relacionamento com Deus por coisas naturais desse mundo. Então o Espírito Santo, ele deve vir em primeiro lugar na nossa busca. Ele nos influencia a buscarmos o que é certo, próprio e adequado. O caminho da vitória está em andarmos com o Espírito Santo, em rendição, sendo governados por Ele com base na palavra. Por isso, 3 coisas que são impedimentos contra a vitória. Nós vamos ver 3 coisas que nos conduzem à vitória e 3 coisas que são impedimentos contra a vitória. Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, verso 11. Vai dizer assim, 11 até o 14. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo, olha a fé, que crendo sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, as riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. São pessoas que começam a dar fruto, mas não amadurece. Então a primeira coisa que nós vemos, o primeiro impedimento é a falta de compreensão. Está lá no verso 12. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. A falta de compreensão. No verso 19 diz assim, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno, lá em Mateus 13:19, a todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, quando não há compreensão, o diabo ele começa a te roubar das recompensas que Deus tem para você. Mas quando há compreensão, o diabo não pode te roubar. É o que nós falamos na última aula. Você é a força opositora, você é a força de resistência contra as ciladas que vêm para te ridicularizar. Quando há compreensão e prática, o diabo não pode te roubar. E ele vai tentar de todos os lados, ele vai tentar de todas as formas te convencer que aquilo que você está vivendo não é realmente aquilo que Deus queria para você. Assim como ele fez com Eva, que foi enganada. Eva compreendia? Compreendia, mas não permaneceu firme naquilo que ela compreendia. Se é preciso compreensão e revelação para que eu obtenha o que espero, o que está sendo roubado, gente? Porque nós estamos linkando a compreensão com uma pessoa, o Espírito Santo. Quando você deixa de compreender, o Espírito Santo não tem base para agir na tua vida. Quando você deixa de compreender, o Espírito Santo não tem base para agir. O que o diabo está querendo roubar? Não é só a compreensão, é a ação do Espírito Santo na tua vida.
Ele não quer que o Espírito Santo haja. Ele não quer que o Espírito Santo salve. Ele não quer que o Espírito Santo cure. Ele não quer que o Espírito Santo traga entendimento sobre prosperidade para que você possa progredir. Quando ele consegue parar a compreensão, ele consegue automaticamente parar a ação do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo, ele estava pairando sobre a face das águas, esperando uma palavra de Deus. Quando Deus deu a palavra, ele pôde agir. O diabo vem para roubar a palavra, sabe por quê? Porque ele não quer que o Espírito Santo haja na tua vida. O inferno faz de tudo para impedir a ação do Espírito Santo na vida da igreja. A missão do Espírito é ensinar, é lembrar, é guiar a igreja a toda a verdade, a toda a palavra de Deus que é a verdade. É a verdade que nos liberta e nos faz andar em vitória. Uma vez que nós conhecemos e nós começamos a andar, nós conhecemos, nós entendemos a nossa liberdade, que nós fomos libertos para Ele, para vivermos com Ele. Nessa liberdade nós começamos a andar e nós começamos a experimentar a vitória. Ora, se você experimenta a vitória, o inferno vai automaticamente experimentar a derrota. E ele não quer isso. As pessoas têm pouca noção da importância do Espírito Santo. Ele tem sido substituído pela força do intelecto. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Atos capítulo 15, 28. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha a posição. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Se o Espírito Santo falou, nós concordamos com o Espírito Santo. Por falta de iluminação do Espírito, as pessoas têm andado em derrota, em confusão. Mas aqueles que creem, que acreditam, não serão confundidos, não andarão em confusão. Eles não andarão em confusão interior. 2, eles não serão confundidos com as pessoas que não creem. Porque a massa daqueles que não creem, ou a massa daqueles que na realidade não colocam a prática da verdade, é grande. Aqueles que creem e colocam em prática aquilo que eles creem, eles não serão confundidos com aqueles que creem e não colocam em prática. É distinção. Foi isso que Gênesis capítulo 4, verso 26 quis trazer. Distinção entre aqueles que dizem, nós viemos de Adão, e aqueles que servem o mesmo Deus que Adão servia. É a distinção entre aqueles que andam na promessa de Abraão e aqueles que se diziam apenas filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Somos herdeiros das promessas de Abraão. Somos circuncidados no nosso coração para vivermos a plenitude da vida que Deus tem para nós. E a falta de compreensão da verdade é um impedimento contra a vitória que Deus tem para você, como filho de Deus. Número 2, o segundo impedimento contra a vitória, questionamentos. Atos 11, 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Atos não, gente. Aqui é Lucas 11, 13. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. O que Deus quer falar com provação aqui? Todos nós temos que passar por elipses, por testes, por provações. Mas Deus, quando Ele permite que a provação venha, a Bíblia diz que essa provação, ou essa tentação, ou essa tribulação, não é para te reprovar, porque ela não vem acima da tua força, ela não vem acima da tua medida de fé. Deus, Ele vem para testar a tua fé, para ver se realmente você crê naquilo que você crê.
para ver se aquilo que você está falando é aquilo que está no teu coração. Por isso, o nosso relacionamento com Ele tem que ser em espírito e em verdade. Aquilo que a nossa boca diz deve condizer com aquilo que o nosso coração grita. Tem tanta gente na igreja dizendo, né, quando está no período dos louvores, a gente sempre bate nessa tecla, não, eu vou dançar, e está estatelado no banco. Aquilo que ela diz não condiz com a ação do seu coração. Eu vou rir no meio da tristeza. Mas quando passa a necessidade, a pessoa só chora. Aquilo que ela fala não está condizendo com a atitude do coração. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus nunca colocou uma prova para que fôssemos reprovados. Ele quer que sejamos aprovados. Então a aprovação é um tempo para realmente sabermos, para nós sabermos se nós confiamos ou não em Deus. Se você diz que confia em Deus, a aprovação vai vir para você confiar em Deus, para ver realmente se você confia em Deus ou não. Abraão, agora eu sei, Deus, Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente. Não há nada que Ele não saiba. Então, através do teste de Abraão, o teste de Abraão revela para Abraão que agora Deus sabe que Ele sabe que Ele vai até o fim. Davi pede para Deus, Deus sonda-me e me conhece. Meu filho, Deus te conhece. Eu preciso que você me sonde, porque eu não me conheço por dentro. E às vezes eu falo algo que não condiz com o meu coração. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Por quê? Por causa da condição do coração. Então, sonda-me. Isso parafraseando Paulo. Voltando para Davi, agora sonda-me. Vê se há em mim caminho mau. E se tiver algum caminho mau, me mostra. Porque eu quero consertar para poder andar em caminhos elevados. Ele infiltra com isso, gente, dúvidas, desencorajamento na tua vida, descrença. Ele usa esse tempo de provação justamente para te atacar com isso, com dúvida, com desencorajamento, com descrença, questionamentos. Mas será que Deus vai querer mesmo me curar? Será que Deus vai querer mesmo me dar isso? Em dias de provas, a nossa mente não compreende o que está acontecendo. Nesses dias nós temos que aprender a ficar calados e procurar pelo Espírito ouvir a voz de Deus. Foi justamente quando o profeta entrou naquela caverna que ele não procurou a Deus de várias formas e não estava nos trovões, não estava no terremoto. Onde é que estava? Na calmaria. Na calmaria. Quando você se acalmar e acalmar todas as vozes dentro de você, você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Era por isso que o profeta precisava de um tangedor. Porque a música vai inspirar a tua alma a tal ponto, dependendo da música, ela vai acalmar ou agitar os teus sentimentos. Ela vai acalmar os teus sentimentos, porque os teus sentimentos estão gritando muito e você não está conseguindo ouvir a voz do Espírito, ou ela vai elevar aquilo que está nos teus sentimentos, que estão em linha com o teu espírito. Não deixe que os teus lábios falem tudo o que está na tua cabeça. Não deixe que os teus lábios falem tudo que está na tua cabeça. Porque uma vez que você profere aquelas palavras, elas se tornam espírito e vida. Não deixe que os teus lábios falem tudo que está na tua cabeça. Se eu não me engano, foi São Francisco de Assis que disse que você não pode evitar que os pássaros façam ninho na sua cabeça, que eles voem na sua cabeça, por cima da sua cabeça. Mas você pode evitar que eles façam ninho na sua cabeça. Os questionamentos vão vir. Mas se você tem um entendimento da palavra e você preferir ficar
com o entendimento da palavra, você pode enxotá-los no nome de Jesus, com a verdade. Está escrito. Está escrito. Prefira formar raiz nessa terra, nesse coração. Deixe com que a palavra forme raiz dentro de você, no teu coração. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a disposição do teu coração. A força do questionamento, das reclamações, das murmurações, dos porquês, impede a manifestação da vitória. Então, cuidado com a tua boca. Olha só o que diz Jó. Jó 38:2. Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é esse? Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? As tuas palavras têm o poder de muitas vezes parar a manifestação da palavra de Deus na tua vida. E a adoração foca em Deus. A adoração vai focar naquilo que Deus é e não naquilo que você está passando. A adoração tem a força de trazer toda a tua essência em linha com a verdade que foi implantada no teu coração. A adoração, ela tem base na verdade. Então, aquilo que no momento da tua circunstância, se você só ficar falando aquilo que as tuas circunstâncias dizem, você estará concordando com as circunstâncias. E as circunstâncias, elas vêm, se elas sendo enviadas pelo inferno, elas vêm para te destruir. Mas Deus não quer que você seja destruído. Deus quer que você viva em vitória. Você não precisa errar para poder descobrir que você errou. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. E terceiro e último, verso 14. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, apenas creem por algum tempo, mas na hora da aprovação se desviam. Não, isso aqui está errado. 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ponto número 3, a atração pelo mundo. Gente, o objetivo da atração do mundo é manter vivo o apetite, a inclinação da carne. E quanto mais carnal você for, menos revelação você vai ter. Quanto mais inclinado para a carne você for, menos inclinado para o Espírito você vai ser. Andar na carne mostra que eu abandonei o que Deus é para mim. Se você for ver lá em Gálatas, o fruto da carne, você vai ver que é um abandono daquilo que Deus é para mim. Não só na base de conhecimento, mas na base de entendimento de que eu não preciso fazer isso porque Deus me completa. Eu não preciso andar dessa forma porque Deus é para mim a certeza de que Cristo está sendo formado em mim para a glória do Pai. De que eu sou filho e eu estou sendo amadurecido para que eu possa expandir o reino de Deus da melhor forma. De que Ele está depositando em mim verdades sobrenaturais. É Deus quem faz isso. E toda vez que eu tento fazer pela carne, a carne ela tenta proteger a mim, é o ego. Toda vez que eu estou andando na carne, eu estou andando no ego. O que é o ego? Eu posso fazer, eu vou fazer, eu tenho que fazer, vou fazer para mim, para que o meu reino se expanda, para que o meu reino chegue lá, para que o meu nome seja conhecido. Ego, eu.
Não há outro caminho para chegarmos ao triunfo se não formos conduzidos por Deus. Não há outro caminho para chegarmos ao triunfo se não formos conduzidos por Deus. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, e por meio de nós, e por meio de nós, e por meio de mim, e por meio de você, por meio de nós, difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Nós somos difusores do conhecimento de Cristo, não conhecimento de ouvir falar, conhecimento por experiência própria, aquilo que Deus diz é a verdade. E por meio de nós, daqueles que escolhem buscar a Deus, daqueles que escolhem viver a verdade, daqueles que escolhem basear a sua vida naquilo que está escrito, por meio dos filhos que decidem andar com Deus, como Enoque andou com Deus, por meio daqueles que decidem viver a verdade, andar pela fé, escolhem servir por obediência. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua, vamos falar sobre as 3 coisas que conduzem à vitória. Venha preparado para essa aula. Venha preparado porque o Espírito Santo vai falar e vai te conduzir mais uma vez ao entendimento de que a nossa vida é estabelecida na vitória de Jesus Cristo no Calvário. A vitória de Jesus Cristo foi por minha causa e por tua causa. Para que o reino de Deus pudesse voltar à terra sobre o governo dos seus filhos. Ou sob o governo dos filhos de Deus. Nós fomos criados para governar nessa terra. Sendo governados pelo Espírito Santo, pelo reino dos céus. Tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.